Fala pessoal, hoje vamos falar desse fundo imobiliário, o MXRF11, que é da XP. É um fundo de papel e será que é a boa para 2024? E essa queda dos juros no Brasil não vai prejudicar o fundo? Será que tem um fundo do mesmo tipo e mais vantajoso? Vamos entender tudo isso. O MXRF11 é um fundo chamado de base 10, custa normalmente por volta de R$10, mas isso não quer dizer que ele seja ou esteja barato. Vamos ver isso mais à frente. O fundo tem quase 1 milhão de investidores na bolsa de valores e isso dá uma tremenda liquidez para o fundo. Você compra e vende com muita facilidade, você entra e sai com muita facilidade. Mas o que é um fundo de papel? É um tipo de fundo que trabalha com crédito imobiliário, ele financia o setor imobiliário. O fundo empresta dinheiro para, por exemplo, as construtoras. Para ficar mais simples de entender, é tipo uma renda fixa. A carteira do MXRF11, segundo o relatório de outubro desse ano, que era o mais recente lá no site, até a gravação desse vídeo, é composta por 4% de caixa, ou seja, dinheiro em caixa, 14% de FIIs, que são outros fundos imobiliários que o MXRF11 investe, 7% de permutas financeiras, que já falo mais sobre isso, e 75% em CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários, os tais empréstimos que falei antes. E como vemos aqui no fluxo financeiro, as receitas, permuta vulgo desenvolvimento e FIIs no mês de outubro renderam bem perto, diferença de 1 milhão. Mas vejam a receita com o CRI, quase 25 milhões. Então, é dos empréstimos que vem boa parte da receita do fundo. Você pode estar se perguntando, e essa queda dos juros do Brasil, que hoje os juros está aí a 11,75%, e a sinalização de mais queda no ano que vem? Então já era o fundo? O MXRF11, claro, se beneficiou das altas dos juros, mas mesmo com essa queda dos juros, ainda dá bom retorno e tem boas possibilidades, tem mais possibilidades. Antes de falar mais sobre a queda dos juros e as possibilidades, precisamos entender uma coisa. Os juros que o fundo recebe pelos CRIs tem dois indexadores base, que é o CDI+, e o IPCA+. Esse NCC aqui falo depois. O CDI é bem perto da taxa de juros do Brasil, e aqui mais 2,6%. Então, atualmente o CDI está em 12,75, com mais 2,6, dá um total de 15,34% ao ano. E o IPCA+, que é a inflação mais os juros, que é a famosa correção monetária, o IPCA está por volta aí de 4% ao ano, mais 9,11% de juros, dá um total de 13,11%. Mas digamos que os juros não fiquem mais atraentes para a MXRF11, então entram as possibilidades. O fundo pode redirecionar parte dos CRIs do indexador do CDI para o IPCA, ou seja, tirar dos juros para a inflação. A inflação pode subir com a queda dos juros e também com a mudança em 2025 do presidente do Banco Central. Ou então o fundo pode migrar boa parte da carteira para outros fundos imobiliários e para as permutas financeiras. Mas o que são essas permutas financeiras? Esse nome pode confundir as pessoas, mas é desenvolvimento. E isso nada mais é do que obras, construções. O fundo aporta diretamente na obra de imóveis, geralmente prédios, e vai recuperando investimento com as vendas dos imóveis. Lembra do INCC que eu falei antes? É o Índice Nacional de Custo da Construção. É um índice tipo IPCA, que é a inflação, mais voltado para a construção civil. E aqui diz que as permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade com retornos da ordem do INCC mais 13% ao ano. Então só de juros são 13% ao ano, mais aí um capchulé do INCC. É um bom retorno para o fundo, mas é volátil. E aqui diz, o fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes. No entanto, oscilam em função das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Mas calma aí, Maurício, se rende mais, por que o MXRF11 só tem 7% na carteira atualmente? Podiam colocar mais, né? Talvez, mas o fundo opta por uma
uma pegada mais conservadora, até porque o desenvolvimento é mais arriscado. Como vimos antes, o desenvolvimento rendeu quase igual aos FIIs, que são mais previsíveis nos rendimentos, menos riscos na comparação. No desenvolvimento, a venda dos imóveis podem sofrer diferentes fatores de interferência, que podem impulsionar ou derrubar essas vendas. Um mês podem vender muito e no outro pouco. E os imóveis podem desvalorizar por alguma razão, ainda durante a construção. Por exemplo, aparecer uma Cracolândia próxima, abrir uma fábrica com muita saída e entrada de caminhões, ou então um supermercado. Deu para entender que tem uma variável de coisas que podem ocorrer, né? Também tem o risco da falta do financiamento imobiliário, menos crédito no mercado. Os imóveis podem empacar. Risco de inadimplência. Risco de distrato, que é desistir da compra. Não me entenda errado, tudo que mexe com crédito tem um belo risco embutido. E o MXRF11 não é diferente, já que ele é um fundo de papel. Mas os CRIs têm menor risco em comparação com essa parte de desenvolvimento. Mas na questão do valor, será um bom momento para comprar? Essa tabelinha aqui de deságio, que tem no relatório gerencial do fundo, lembrando que é do mês de outubro. Quero mostrar isso aqui. Cota do mercado. Se você compra por R$10,48, no IPCA+, você vai receber juros de 6,3%. E como vimos antes, o IPCA está por volta de 4%. Arredondando, os 6,3% com mais os 4% dá 10% ao ano. E no CDI+, além de não receber os juros, você vai perder 0,04% no CDI. Então você vai ter um deságio de 6,7%. Se a cota estiver custando R$ 9,83, o deságio é zero. O IPCA+, vai pagar 8,8% de juros, então aqui dá 12,8% ao ano. E o CDI, 2,6% de juros com mais 12,75% do CDI, dá 15,35%. Vocês entenderam, né? O bom para ter um bom rendimento é comprar de R$ 9,83 para baixo a cotação do fundo. Já voltamos nessa tabelinha. Vamos olhar aqui, pagou 11 centavos, o dividend yield está em 13%, o preço dele atual está em R$ 10,47 e o valor justo dele é de R$ 9,86. Então o fundo está esticado. E vemos aqui no preço sobre o valor patrimonial, o bom aqui é de 1 para baixo. Quanto menor, maior desconto. E aqui ele está um pouco acima. Vamos ver na tabelinha de deságio novamente. Vimos lá que o preço atual está em R$ 10,47. Ele está aqui. Se o fundo não estivesse esticado e no preço justo de R$ 9,86, ele estaria aqui, sem deságio. Preço justo. E se o preço estivesse em R$ 8,85 para baixo, seria o melhor cenário, pois o desconto seria de 10% no valor e os rendimentos de 16,7%. Mas então por que é um dos maiores fundos da bolsa? Podemos especular. O fundo é popular por conta de ser base 10, de ser da XP, faz bons pagamentos mensais de dividendos. Além disso, o fundo tem alta liquidez, você compra e vende muito rápido, sem problemas. O fundo não é ruim, mas não é porque ele custa R$10 que ele está barato. Mas também com a queda dos juros, os fundos imobiliários subiram e subiram bem, como vemos aqui nesse gráfico do IFIX. Está até meio complicado achar boas oportunidades, mas procurando se acha. Com a queda recente aí da taxa de juros, fundos que estavam pagando menos dividendos e etc, tipos de tijolos, começaram a voltar a chamar atenção, já que a renda fixa vem pagando menos por conta da queda dos juros e tem imposto de renda. E os fundos imobiliários, além de não ter imposto de renda, ainda tem um ganho da valorização da cota, da ação. O MXRF11 não tem taxa de performance, mas tem a taxa de administração de quase 1% ao ano. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender que, embora os dividendos do fundo estejam em um bom patamar, o preço sobre o valor patrimonial está acima de 1. Quanto maior o preço sobre o valor patrimonial, menor sua rentabilidade. Mas não é que o
um fundo seja ruim, pelo contrário, é um bom fundo. Mas como eu falei, se procurar oportunidades atualmente, elas estão menores, mas você acha. Um exemplo, e não é uma recomendação, mas dá uma estudada aí, é o CPTS11. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Ele está atualmente a R$ 8,42, está pagando 6 centavos de dividendos, quase 11% de dividend yield, não é aquele ideal de 12%, né? 1% ao mês. O valor justo dele, o valor patrimonial, é de R$ 9,00 e ele está custando R$ 8,11. E aqui o preço sobre o valor patrimonial dele, quando eu escrevi esse roteiro, o preço sobre o valor patrimonial estava em 0,89% e agora está em 0,93%. Então a rentabilidade vai ser um pouco maior do que o MXRF11, já que o preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, um leve desconto aí de 7%. Então a sua rentabilidade vai ser maior e ele também é um fundo de papel. Mas pessoal, diversificação sempre, tá? Como os juros americanos estacionou e se começar a cair no ano que vem mesmo, facilita para os juros do Brasil cair ou pelo menos estacionar também. A renda fixa vai ficando cada vez menos atraente, deixando de pagar aqueles 1%, 1 e pouco por cento ao mês. E setores da bolsa que estão pagando 1% ao mês, ou quase isso, ou mais do que isso, voltam a chamar a atenção e cada vez vão ficando mais caro na bolsa. Mas agora me conta aí, vale a pena investir para a MXRF11 para 2024? E se o vídeo foi útil para você, se inscreva. Eu sou o Maurício. Valeu!